Pessoal, bom dia. Vamos dar início ao nosso evento. Vou passar algumas observações iniciais. O material desse evento ele será enviado até amanhã para todo mundo. Eu peço que vocês respondam a pesquisa do nosso chat. Todo mundo que responder a nossa pesquisa vai automaticamente ganhar um brinde surpresa. E fica até o final, nós teremos o sorteio de brindes. Como você pode participar do nosso sorteio? Você pode já seguir o nosso perfil, UniãoTech BR, no Instagram, e curtir e comentar o post ao vivo, que logo mais vai ser publicado, certo? Então, hoje nós já estamos falando, na verdade, né? O Webinar Roadmap HCM é uma série de 2 eventos, então conheça as novidades, descubra o que vem por aí na plataforma de gestão de pessoas. Ele foi dividido em 2 momentos. Semana passada, nós falamos sobre aquisição de talentos, né? E hoje a gente vai falar sobre gestão de talentos. Esse evento, ele é realizado por nós, pela UniãoTech, com o apoio da Sênior, tá? Hoje nós temos um trio de sucesso, peso pesado. Vamos falar rapidamente do nosso portfólio aqui, aí eu abro para o pessoal falar. Hoje nós trabalhamos com softwares para gestão, RPX focado na indústria, no comércio, no serviço. Temos também a questão do HCM para gestão de pessoas e aquisição de talentos, que nós falamos semana passada e vamos falar hoje. Temos também a plataforma X, o IPO, que também complementa o HCM. Temos CRM, logística, acesso e segurança. Não vendemos apenas software, também temos serviços de terceirização, de service desk, escritório de projetos, fábrica de software, terceirização da folha, do financeiro e LGPD. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o nosso trio de sucesso que eu falei da Sênior, Juliana Maria, que é head do produto, Andressa Sescon, analista de negócios, e Morgana Roncalli, que é Product Owner, a IPO, na Sênior também. Dulci, fique à vontade, dá uma palavrinha para o pessoal e daí as meninas fiquem à vontade para começar a apresentação. Ok, Ale, obrigada. Bom dia, eu gostaria de agradecer a todos que aceitaram o nosso convite, outro convite, né? Estão aqui conectados com a gente nesse momento. A Ale já disse aqui, hoje a gente tem um trio, né? Na semana passada nós tivemos aqui a Juliana e a Andressa que deram um show, passaram todas as informações sobre aquisição de talentos, né? Eu recebi muitos elogios, viu, meninas, depois. Andressa, pessoal, que aula, sabe? Que treinamento. Então, foi muito bacana na semana passada. Hoje a gente dá continuidade, porque hoje a gente vai aprender aqui, elas vão mostrar para vocês como as soluções da Sênior podem ajudar as empresas na parte da gestão de talentos. Então, o evento segue no mesmo formato de semana passada. Hoje a gente tem aí a Morgana para completar e abrilhantar mais este evento, né? Então, hoje está por conta aí das 3 talentosas parceiras da Sênior para nos ajudar nessa demonstração, tá? É com vocês, meninas. Muito obrigada, viu? Bom evento a todos. Obrigada, Dulce. Obrigada, Ale. Obrigada, time UniãoTech. A gente está realmente no nosso segundo evento aqui. A gente resolveu separar dessa forma porque são matérias diferentes, né? São situações diferentes dentro do próprio RH. A gente entende que são 3 situações bem distintas, bem diferentes dentro do RH. A questão da pagadoria, a questão da aquisição do talento e essa que a gente vai falar hoje, que é a gestão do talento. Antes de seguir, eu queria só fazer uma correçãozinha, porque quando a gente fechou o negócio aqui, o nosso esquema, a Morg, vou chamar ela de Morg, a Morg, ela era realmente PO, mas ela hoje é coordenadora, tá? Ela tá dentro, ela teve uma promoção no nosso time, e agora ela foi promovida à coordenação, então tá aqui representando toda a área, tá? Então é bem legal essa participação aí da Morg. Até porque por isso eu vou falar um pouquinho menos. A gente tem uma coordenadora na sala, eu falo um pouquinho menos. Mas acho que talvez o ponto importante para a gente destacar aqui é que quando a gente fala de plataforma HCM,
de gestão de pessoas HCM, quando a gente vai para essa camada gestão de talentos, a gente tem uma grande força, que é dividir a responsabilidade, dividir o trabalho com as lideranças, é trazer as lideranças para a responsabilidade de ajudar o processo do RH a acontecer. É acompanhar mais de perto, é ajudar a abastecer esse grande sistema que é o HCM com informações lá da área, né? Então, a gente tem aí um trabalho em equipe, né? E aí a Morg vai falar um pouquinho hoje, tanto do que a gente já tem, há uma visão geral, porque talvez nem todos aqui saibam o que a gente tem nesse portfólio de gestão de pessoas, e ela vai falar também a respeito da importância do que a gente, de cada um desses módulos, né? Qual é o papel de cada um desses módulos na retenção, no engajamento do nosso time e tudo mais. Quem teve aqui no dia 24 ouviu eu falando a respeito da questão da escassez de talentos no mercado. Não sei se quem estava lá está aqui, mas se não, eu repito. A gente está com um problema muito grande, cada vez maior, de escassez de talentos. Não é uma questão de fase, vai passar, daqui a pouco melhora. A notícia não é boa, daqui a pouco piora. Então, a gente tem que estar preparado para fazer essa retenção. Se eu fiz um bom processo de aquisição desse talento, eu fiz um bom onboarding desse talento, ele já está engajado no time, o que que falta? Falta a gestão dessa pessoa. Tá? E aí, Morg, passa a bola para ti. E aí, eu só queria deixar um recadinho aqui também, porque como pode ter gente que não estava, no finalzinho do nosso timing aqui da agenda, a gente vai deixar um espaço para perguntas e respostas, tá? Então, quem tiver pergunta, pode ir colocando as perguntas ali no webinar, e a gente, no finalzinho, a gente puxa essas perguntas. Nem sempre dá tempo de responder todas. Então, a gente vai pegar essas perguntas e aí a gente responde e manda para vocês, tá? A gente compartilha com vocês as respostas depois, do que não puder ser respondido aqui, tá? Então, ficamos nessa dinâmica. Morgana, obrigada. Oi, gente, bom dia. Obrigada, Dulce, obrigada, Alessandra, obrigada, Ju, obrigada aí a todo o time da Uniontech pelo convite, né? Então, a gente vai ter aí 45 minutos pela frente, né, para falar um pouquinho, então, sobre essa vertical. Eu começo aqui falando, né, que hoje o HCM da Senior realmente, né, é a tecnologia aí que está com toda a jornada hoje integrada. Então, assim, talvez, né, para quem teve já no dia 24, talvez eu vou ser um pouquinho repetitiva, mas aqui como tem algumas pessoas que não estavam na semana passada, acho que vale a pena a gente passar rapidamente aqui por essa primeira etapa, né? Então, hoje, dentro dos nossos produtos de HCM, realmente a gente se posiciona como uma jornada integrada. Por quê? Porque a gente pensa, né? A gente tem soluções desde o momento onde a pessoa, ela ainda é um próprio candidato, né? Dentro né, que ainda não passou a ser um colaborador dentro da empresa, e aí até passar por todo o processo, né? De ser um candidato, passar pelo processo de recrutamento, a admissão, né? Toda a parte que envolve o planejamento do RH com orçamento, quadro de lotação e por aí vai. Então, aqui a gente tem hoje esse infográfico, né? Onde a gente tem as nossas divisões das nossas verticais. A gente acaba trabalhando com o Talent Acquisition, que foi a apresentação, então, de semana passada aí com a Andressa e com a Ju. Toda a parte de Talent Operation, né, que é a parte que hoje a gente fala que é o que envolve pagadoria, é o que envolve ponto, é o que envolve a maior parte ali relacionada à compliance. E aí depois a gente tem toda a parte de Talent Management, que realmente é onde a gente vai olhar para toda essa situação de retenção, engajamento aí do colaborador e passando então pela experiência do empregado, que é o Employee Experience, né? Então, todas essas frentes é o que hoje a nossa plataforma de HCM ela atende. E aí aqui a gente também traz, né, algumas situações que são muito importantes e relevantes que vocês tomem conhecimento também, né? Hoje a gente tem, por ser uma plataforma integrada, a gente tem essa situação de ter um login único, né? Então, assim, diferente de outras plataformas de mercado, que quando você vai contratar um produto específico para recrutamento, um outro produto específico para gestão de desempenho. Então, para cada um desses acessos, o colaborador, o gestor, o RH precisa ter um login diferente
diferenciado. Então, aqui a gente não trabalha dessa maneira, é um login único, né? Toda essa questão de segurança de dados, então a gente é muito, né, apoiado aí com todas as questões de LGPD, né, então tudo, né, LGPD, toda a questão de proteção de dados, então hoje toda a nossa plataforma, ela atende a esses requisitos, as integrações nativas, né, então entre um produto e outro, né, então a partir do momento, né, que a gente tem a folha de pagamento aqui da Senior, como já a Dulce já comentou aí, que é a maior, que é o maior público que tem aqui, né, vocês já têm a folha de pagamento, então isso já é um meio caminho andado para a gente, porque a gente vai ter acesso já às informações do colaborador, né, e onde a gente vai poder trabalhar, então, todos os outros produtos também. E aí aqui, né, soluções complementares, a questão de ter um único contrato, né, um único suporte também, e a própria personalização de processos que também é possível fazer, né? Então, às vezes, assim, dentro de um produto ali dentro, até mesmo da versão X, que são os nossos produtos novos, tem alguma nomenclatura que não é no formato como vocês chamam dentro de casa. Então, através das nossas ferramentas, né, que são as ferramentas de tradução, a gente também consegue fazer alguns ajustes, estão deixando isso realmente com a carinha de vocês, tá? Então, dada essa apresentação, né, falando um pouquinho da nossa estrutura, vamos entrar então para o pilar de gestão de pessoas de fato, né? Então, esse pilar de gestão de pessoas que eu trouxe aqui para vocês hoje, ele tem exatamente este propósito, né? Então, a gente olha para essas três verticais, a gente olha para essa jornada integrada e a gente vai olhar para todas essas frentes, que é desde o momento onde a gente vai precisar fazer a atração a atração de um candidato, fazer toda a parte do desenvolvimento dele depois que ele está dentro da nossa estrutura, deixar esse colaborador engajado, né, para que realmente ele também consiga desenvolver carreira, para poder a gente, né, atuar com as ações de retenção e toda essa parte da administração. Então, hoje, toda essa jornada, quando a gente olha para a experiência do colaborador, é o que eu quero trazer para vocês aqui na apresentação. E aí, como que a Sênior ela está se preparando para apoiar realmente com essa questão de futuro, né? Então, assim, hoje a gente começa, né, a olhar para toda essa jornada integrada. Então, a gente olha para todas as personas do RH, persona do colaborador e persona também do gestor. Então, qual é o nosso grande objetivo, né? É cada vez mais a gente conseguir dar autonomia, tanto para colaborador quanto também para gestor, né? É descentralizar aquilo que está lá dentro do RH, né? Aquelas rotinas que às vezes são rotinas mais simples, onde o gestor e o colaborador eles já possam se virar sozinho, deixando com que o RH possa ter uma atuação mais estratégica, né? E aí aqui, quando eu falo disso, é realmente a gente trazer toda essa questão da descentralização dos processos. Então, a gente começa a desvendar algumas coisas aqui. E aí, toda essa parte de inteligência e dados integrados, porque todos os nossos produtos, eles também possuem visões analíticas já prontas, né, tanto para RH como para gestor, e a gente também trabalha com toda uma outra visão que a gente chama que são as nossas visões dinâmicas, né? Então, as visões dinâmicas nada mais é do que o quê? É o momento onde a gente consegue também exportar algumas informações que circulam por dentro dos nossos produtos, através de relatórios, onde o próprio cliente, né, a própria empresa, ela pode fazer a customização das visões analíticas que ela tem interesse em fazer. Às vezes tem algum ponto ali que o próprio produto, né, na visão nativa, não está atendendo ou não está trazendo como gostaria, então tem essa possibilidade de também fazer essa personalização. E aí toda a questão da mobilidade, né? Então hoje, quando a gente olha para a questão da mobilidade, eu vou trazer para vocês que a gente já tem aplicativo, né? Onde o colaborador ele já consegue fazer uma série de coisas através do aplicativo, o gestor também, RH, então a gente começa a trabalhar com essa questão da mobilidade de fato. Então, olhando para essa vertical, todos esses são os nossos produtos de talent management. Então, a gente vai passar rapidamente aqui pelo painel de gestão e o app, vou falar um pouquinho para vocês de como que a gente está trazendo a rede social corporativa, vou falar também para vocês da questão de treinamento, desempenho, remuneração, moods, carreira, o senso de diversidade que está fresquinho aí para a gente, né? A gente acabou de fazer o nosso lançamento no CONAR,
o nosso novo produto, que é o produto de off-board e também outplacement. Então, todos esses eu vou trazer para vocês. Então, o que que eu quero deixar combinado para a agenda de hoje, né? A ideia não é fazer aqui uma demonstração, né? Não é uma apresentação técnica sobre os produtos, né? É justamente falar um pouquinho para vocês das novidades, né? Das principais atuações que cada um desses produtos tem. E aí, é claro, né? Ficou com algum interesse, ficou com dúvida, né? Após essa agenda, a gente também vocês podem centralizar os contatos aí com o time da Union Tech, porque eles vão fazer os devidos direcionamentos. Então, assim, ó, a Mori falou alguma coisa lá que, opa, eu gostei disso aqui, quero saber um pouquinho mais. Então, a gente tem essa oportunidade. Além disso, também, né, eu sempre deixo o convite para os nossos clientes, que é a questão da nossa própria documentação, né? Então, dentro da nossa própria documentação, a gente tem uma série de informações, tem a questão das notas das versões, que é onde a gente também faz a liberação, né, de tudo aquilo que é novidade, tudo passa por lá, então vocês também têm a oportunidade, inclusive, de cadastrar o e-mail de vocês para que possam receber as notificações das novidades no próprio e-mail. Então, para quem ainda não tem esse e-mail o seu e-mail cadastrado para receber as nossas novidades, depois no chat aqui eu também posso deixar já o link para que vocês possam fazer essa inscrição e ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro dos produtos. Porque realmente, assim, toda semana a gente tem liberação de coisas novas, né? Então, às vezes fica até difícil também de acompanhar tudo. Então, vamos começar, gente. Então, eu vou trazendo aqui o nosso queridinho, que é o painel de gestão. Então, o painel de gestão, né, ele hoje, ele tem essa questão da redução aí de 60%, né, das solicitações que são demandadas para o RH. Então, através do painel de gestão, é onde vocês conseguem ligar todos os nossos produtos da versão X, né, exceto aqueles produtos que hoje a gente já vende desacoplado. Então, hoje a gente tem alguns produtos dentro do nosso portfólio que não vai precisar do painel de gestão. Então, inclusive, neste ano, a gente fez a liberação de uma versão light deste painel. O que que isso quer dizer, né? Que não precisa fazer a compra de um produto full, né, dentro do painel de gestão. Então, ali ele tem as características mínimas, né, que são necessárias para que a gente possa fazer a evolução para os outros produtos da versão X. Então, essa também já é uma possibilidade, né, para vocês pensarem quando a gente olha para tudo aquilo que eu vou mostrar para vocês aqui dentro de Talent Management. Então, falando sobre o painel de gestão, né? Hoje, toda a parte da jornada de férias, ela já está automatizada dentro do painel de gestão. Os dados autodeclarados, né, sobre diversidade e inclusão, eles também já foram liberados. A gente está trabalhando também com avaliação do contrato de experiência, que inclusive essa foi uma novidade que a gente acabou levando para o CONAR. Então, o que que é essa avaliação do contrato de experiência, né? Sabe aquele processo que antes ele era feito de uma forma manual? Então, assim, a cada momento que a gente contratava um colaborador, dava os primeiros 45, os primeiros 30 dias, né, dependendo aí de cada contrato, a gente saía atrás do líder para saber, meu Deus, e aí, como é que está esse colaborador? Ele está indo bem? Está tudo certo? Precisa fazer algum ajuste de rota? Então, essas são as funcionalidades que o painel de gestão ele traz uma automatização nesse processo. Então, através desse processo é possível fazer N configurações, né, para que realmente a gente possa fazer tudo isso de forma automatizada. Então, né, disparando os lembretes para a liderança, ajudando a liderança, então, a conseguir responder esse período de experiência, né, e também trazendo toda uma visão aí para o RH. Uma outra situação que a gente está trazendo é a hierarquia, né? Então, é visão de mais de uma estrutura. O que que a gente está chamando aqui dessa questão da hierarquia? A gente está chamando de múltiplas hierarquias e múltiplos gestores, né? Então, hoje, se dentro da estrutura de vocês, vamos pensar assim, a gente tem a situação de turnos, né? Então, dentro do mesmo, dentro de um posto de trabalho, eu tenho ali uma liderança que atua com o primeiro turno, com o segundo, com o terceiro, e mais o horário da geral. Aí vamos pensar que alguma solicitação que vai passar por esse gestor, por esses gestores, precisa de uma aprovação. Então, quem é que vai poder aprovar? Todos vão poder aprovar ou é somente o líder que é responsável, né, o líder hierárquico imediato do colaborador? Então, quando a gente fala dessas múltiplas estruturas e múltiplas hierarquias, a gente vai começar a abrir o leque para essas oportunidades, de dar a oportunidade de mais de um aprovador dentro do mesmo posto de trabalho. Então, para aquelas condições onde às vezes algum gestor ele está ausente por algum motivo, seja de férias,
afastamento, a gente consegue colocar, então, uma segunda pessoa dentro do mesmo posto para conseguir visualizar a hierarquia sem a necessidade de ter que mexer em toda a hierarquia, né? Então, essas são uma das funcionalidades aí que a gente está trazendo. E depois a gente tem aqui também a política de aprovação de férias do gestor, né? Então, essas são as grandes novidades quando a gente olha aí para o painel de gestão. Então, algumas delas, né, algumas delas já estão rodando, né? As duas últimas aqui, que é a hierarquia e a política, é o que a gente ainda está ajustando e é o que vem de novidade, então já estou trazendo aqui como já spoiler para vocês. Seguindo aqui do painel de gestão, a gente entra no app, né? Então, todo cliente que adquire hoje o nosso painel de gestão, automaticamente já tem o acesso ao app. Precisa pagar alguma coisa extra para ter o app? Não, está tudo já inserido no próprio contrato do painel de gestão. Então, hoje, dentro do nosso app, né, a gente já tem toda a questão da marcação de ponto já integrada, a gente tem a própria rede social corporativa, né? Isso aqui foi muito legal a gente trazer. Então, até vou dar exemplo para vocês, né? A gente tem clientes que o colaborador, ele acaba ficando numa área mais operacional ou numa área onde ele não tem acesso ao computador, né? Então, assim, através do celular, ele consegue entender e saber todas as coisas que estão acontecendo dentro da empresa, através da rede social corporativa que já está acoplada, então, hoje dentro do nosso aplicativo. Então, na maioria das vezes aí, todo mundo hoje tem um celular, né? Então, ele traz essas facilidades. E aí, além disso, né, dentro desse aplicativo, a gente tem toda essa questão do perfil, né? O colaborador consegue acessar toda o seu detalhamento, né, da folha de pagamento, consegue olhar também até a própria pesquisa de clima, né? Que depois eu vou chegar aqui na parte que eu quero mostrar para vocês, que é o Moods. Então, assim, hoje, né, ele consegue também responder, então, uma pesquisa de clima através do aplicativo, e aí consegue fazer toda essa parte de feedback, diário do humor, né? Consegue dizer como que ele está se sentindo no dia, né? Então, tudo isso a gente tem hoje dentro desse aplicativo. E aqui a gente tem, assim, um orgulho muito grande de falar desse aplicativo, porque hoje a avaliação dele, né, nas nossas lojas, ele está em 4,8. Então, a gente já tem mais de 1.000 clientes que utilizam esse aplicativo, né? O número de acessos também é faraônico, né? Então, assim, é realmente assim uma menina dos olhos para a gente, né? Então, para quem ainda não conhece e que já tem o painel de gestão, eu deixo aqui a dica para vocês, né, baixarem então nas lojas, né, de iOS e Android, para que vocês também possam ter esse acesso. E aí, gente, seguindo, a gente fala aqui um pouquinho sobre a gestão de desempenho, né? Então, a gestão de desempenho, ele é um produto que ele já existe há bastante tempo, né? Eu acho que o lançamento dele já foi há uns 6 anos atrás. E hoje, o que que a gente tem tudo dentro da gestão de desempenho, né? A gente tem aqui a questão do feedback. Então, assim, hoje o feedback, ele pode ser fornecido por dentro da ferramenta e ele pode ser feito também lá pelo aplicativo, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. A gente tem toda essa questão das metas, né? Então, quando eu falo de metas, a gente olha tanto para as metas individuais quanto para as metas também compartilhadas. Então, para quem trabalha aí com os OKRs dentro das estruturas, aqui é uma ferramenta bem legal, porque a gente consegue ter a visibilidade de tudo que está acontecendo dentro da organização. Então, dentro dessas metas, né, é possível colocar os acompanhamentos, né? É possível fazer as agendas, é possível fazer também quem é que vai conseguir visualizar, se é a empresa toda, se não é, se é um grupo específico de colaborador. Então, todos esses refinamentos a gente consegue atuar através das metas compartilhadas aqui das avaliações de resultado. E aí, é claro, né, quando a gente olha para desempenho, a gente tem um universo que pode ser feito relacionado às avaliações. Então, hoje os formatos das avaliações de competências, né, que é onde a gente vai colocar lá uma competência que ela pode ser humana, pode ser competência técnica, pode ser uma competência organizacional, então isso vai de acordo aí com um processo realmente de cada empresa, a gente consegue colocar as avaliações de 90, de 180, 270 e ainda 360. Então, quando eu estou falando de avaliação de 360, é até a avaliação dos clientes, dos fornecedores, né, relacionado a um profissional. Então, realmente a gente consegue abranger aí um universo bem interessante para fazer essa avaliação. A gente também tem hoje dentro desse produto
toda a questão ali do Nine Box, né, que é a nossa matriz de Nine Box, que é onde a gente faz os cruzamentos, né, e outra coisa aqui que eu acho que é bem legal de trazer para vocês, que assim, não é só 9 quadrantes, né, a gente trabalha com até 100 quadrantes, então imagina as possibilidades que são possíveis de fazer no momento da avaliação. Então a gente consegue cruzar desempenho com competência, a gente consegue cruzar, né, com N situações ali que vocês têm, né, vocês possam trabalhar dentro da empresa. E aí uma outra situação que a gente trouxe também, que até isso a gente já trouxe até para o CONAR do ano passado, a gente já levou, que foi a utilização da inteligência artificial, né? Então a Sênior ela foi pioneira, né, relacionado ali à questão da inteligência artificial para os produtos, né? A gente até teve publicação na Exame quando a gente trouxe essa inteligência para dentro dos nossos produtos. E aí aqui, o que eu acho muito legal do PDI, né? Então, o PDI às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente sabe às vezes no que a gente precisa se desenvolver, a gente sabe qual é a competência, mas criar um plano de ação, saber quais são as ações para a gente chegar lá do outro lado, às vezes é difícil porque demanda tempo, né? E aí aqui é onde a gente traz a inteligência artificial para dar uma ajudinha. Essa ajudinha ela pode ser tanto para o colaborador, como pode ser também para o gestor, no momento de fazer a indicação aí de um plano de desenvolvimento individual. E como eu falei, ele traz uma sugestão, né? Não significa que aquilo que ele trouxe, ele está escrito em pedra. Então, assim, tanto o colaborador como o gestor vão poder avaliar se aquilo faz sentido ou não, para poder fazer a edição daquilo que faz sentido para o desenvolvimento dele. Então, aqui eu estou trazendo para vocês, né? A gente tem um exemplo aqui na tela onde a gente pede a sugestão, a gente informa qual é o cargo que, né, o cargo que a pessoa está atuando, qual é a competência, no caso aqui a comunicação, e aí ela vai gerar aqui algumas sugestões de plano de ação para a gente conseguir desenvolver então essa competência. Então ele trouxe 2 objetivos e para cada um desses objetivos 5 ações que podem ser desenvolvidas. Então isso aqui também é muito legal, né, porque ele traz realmente essa facilidade aí para o dia a dia. E aí, o que a gente está trazendo de novidade logo, logo, né? É a integração, então, de todo esse PDI com as trilhas lá do Conviva, né? Que o Conviva, então, é uma plataforma que a gente acabou adquirindo faz pouquinho tempo. A Sênior já era parceira do Conviva já desde o ano de 2011 a 2012, né? O Conviva ele já era um fornecedor nosso, inclusive, dentro da universidade corporativa. E aí, com a evolução aí desses processos de capacitação, a gente acabou então estreitando ainda mais o relacionamento com eles, onde a gente acabou adquirindo a Conviva. Então, qual é a ideia aqui, né? A partir do momento que eu tenho aqui o meu PDI, onde eu coloquei que eu quero me desenvolver em comunicação, se eu tiver uma trilha dentro da nossa plataforma de aprendizagem relacionada à comunicação, ele já vai fazer essa conexão aqui no momento que a gente está cadastrando o PDI, ou seja, ele já vai trazer a sugestão dessa trilha de conteúdo, né? Então, essa trilha ela pode envolver várias coisas. Pode ser um treinamento gravado, pode ser treinamento de algum fornecedor, porque ali dentro também tem algumas particularidades que depois eu quero comentar com vocês. Então, assim, dá para colocar livro, dá para colocar vários formatos de coisas ali para a gente desenvolver essa competência de comunicação. Então, é isso que ele vai fazer essa integração e já vai fazer a sugestão dessa trilha de conhecimento. E aí, logo, logo, a gente também vai fazer o lançamento dos registros das one-on-ones, né? Então, o que é o registro da one-on-one, né? Vamos pensar aquela conversa aí que a gente tem com os nossos colaboradores, né? Seja para falar de performance, seja para falar de carreira, né? Enfim, são os próprios alinhamentos, né? Sobre as rotinas, né? Do que está pegando, o que não está, quais são os próximos passos. Então, hoje a gente quer trazer isso para tudo para dentro da plataforma, então, de gestão de desempenho, né? Para realmente tudo ali ficar, então, registrado, para que realmente a gente não perca nenhuma informação. Então, às vezes a gente começa a se organizar, coloca um pouco no e-mail, um pouco coloca no bloco de notas, né? Então, é justamente para a gente evitar de perder essa informação e deixar tudo registrado num único lugar. Então, essas, né, são dando assim um overview assim bem geralzão assim de gestão de desempenho. Esses são os pontos que eu queria compartilhar aqui com vocês. Seguindo a nossa apresentação, eu trago para vocês carreira e sucessão. Então, carreira e sucessão, ele está
intimamente ligado com o produto de gestão de desempenho. Então, por quê, né? Porque é através desse produto que a gente consegue fazer um mapa de carreira, né? Então, esse mapa de carreira é justamente saber quais são as próximas posições. Então, imagina ele está numa posição. Quando ele chega nessa posição, quais são as possibilidades dele, né? Então, a gente já sabe que tem empresas que têm uma carreira, que segue uma carreira mais tradicional em linha, onde a gente vai passar por um analista, vou dar um exemplo, né? Um analista 1, 2, 3, e vai passar depois para uma carreira mais de especialista ou para uma carreira de liderança. Já tem as empresas que elas já trabalham no formato de pêndulo, né? Então, o pêndulo que é, a partir do momento que eu tenho um conhecimento específico, eu posso me movimentar para diversas áreas dentro da empresa. Esse, inclusive, é um dos modelos da Sênior, né? Então, hoje, a partir do momento que a gente tem um conhecimento core de um item, a gente consegue se movimentar para várias áreas. Então, hoje, o nosso grande carro-chefe dentro da empresa é a parte de HCM, é a parte de gestão de pessoas. Então, imaginem vocês que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente pode sim atuar para a área comercial, a gente pode ir para suporte, a gente pode ir para uma área de implantação. Cada área ela vai ter uma particularidade de coisas que eu vou precisar me desenvolver, mas o core, o entendimento do negócio é algo que já foi adquirido, então existe essa possibilidade, né? Então, assim, cada empresa ela vai ter esses formatos de carreira que são possíveis, e é isso que a gente consegue trazer para dentro do produto de carreira e sucessão, para conseguir dar essa visibilidade para o colaborador e também para o gestor. Além disso, tem uma outra coisa que eu acho muito legal, que inclusive é o que está mostrando aqui na tela para vocês, que é inclusive a possibilidade do gestor e também acho que do próprio RH conseguir fazer me fugiu a palavra, mas assim, de conseguir marcar se aquela posição, ela é uma posição chave e se aquele colaborador, se a gente tem algum risco de perda, né? Então, uma classificação. Para quê? Para justamente o gestor, né, já conseguir indo se preparando, vendo se ele não tem que daqui a pouco desenvolver alguém dentro do time, né, para que quando essa pessoa saia, se sair, né, que isso não seja uma surpresa, que isso não gere um grande transtorno dentro da operação. Então, essa classificação aqui, ela também é possível de fazer. E aí aqui, né, hoje o Carreira e Sucessão, ele tem toda uma integração com o próprio PDI. Que é o que eu mostrei antes para vocês. Então, toda essa jornada, né, quando a gente fala de jornada integrada, isso aqui é muito legal, porque a gente vai vendo exatamente esse caminhar do colaborador por dentro dos processos, né? E aí aqui também o próprio questionário de carreira, né? Que também ele é totalmente livre para vocês conseguirem fazer as configurações, entenderem quais são os cenários, qual é o cenário que a empresa se encontra, né? Avaliando então algumas questões aí com os colaboradores. E logo, logo, a gente está também fazendo a liberação para mercado sobre a sucessão aí por posição e por posto. Então, essa aqui também é uma grande novidade, né? Então, que a gente vai conseguir, então, é mais uma possibilidade dentro desse item de mapa de carreira. Então, que é a gente conseguir avaliar também por posto de trabalho e não só mais pelo cargo, tá bem? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando no chat, porque essa moça aqui, ela fala bastante, tá? Ela engata primeiro e vai. E aí aqui chegamos então no Moody's, né, que eu comentei antes com vocês. O Moody's ele é uma pesquisa de clima contínua. E qual é o objetivo dele, né? Diferente das pesquisas tradicionais que a gente tem aí de mercado, onde a gente vai aplicar uma pesquisa uma vez no ano, né? O Moody's ele tem outro propósito. Ele tem o propósito de ser uma pesquisa de, inclusive, manutenção para as empresas que são certificadas da GPTW, da Great Place to Work, e também para quem participa da VCSA, tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente possa disparar uma pesquisa de clima por pulso mais vezes durante o ano, né? Então, por que eu vou, às vezes, aplicar uma pesquisa de 60, 70 perguntas uma vez por ano, onde eu vou ter um plano de ação gigante para depois para conseguir tratar? Então, aqui a ideia é a gente já conseguir antecipar algumas coisas. Então, quais são as grandes vantagens da ferramenta do Moody's, né? Hoje, diferente do que a gente vê de mercado, a gente consegue
vocês, né, vão conseguir cadastrar as dimensões e vão conseguir cadastrar as perguntas que são relevantes para vocês. Então, o que eu quero dizer com dimensão? A dimensão nada mais é do que um agrupamento. Então, assim, vamos pensar no bloco de liderança. Então, dentro de liderança, a gente consegue fazer várias outras perguntas, mas um agrupador é liderança, que é a dimensão. Tem empresas nossas clientes que elas utilizam o Moody's, inclusive, com as mesmas perguntas da GPTW, ou seja, elas pegam um questionário da GPTW, cadastram dentro do Moody's, e aí, dentro das configurações, elas habilitam que a pesquisa vai acontecer a cada 15 dias, vai acontecer a cada trimestre, semestre, né? Inclusive, a gente até está trazendo novidade com novos intervalos de pesquisa, a gente vai trazer o bimestral, né, que também é um pedido, e a gente vai também trazer o anual, porque também a gente já viu essa necessidade aí de alguns clientes que não querem estar o tempo todo aplicando a pesquisa, então a gente vai trazer essa configuração também. Mas o propósito aqui realmente é estar perguntando sempre para o colaborador, e aí com um número menor de perguntas, né? Então, às vezes, aí 5 perguntas a cada 15 dias, a cada um mês, e as perguntas elas são randomizadas também, né? Então, sempre vai ter perguntas diferentes dentro daquilo que vocês cadastraram. A gente também traz pergunta de NPS aqui, então a pergunta de NPS ela roda uma vez ao mês, né? Que é justamente a gente conseguir identificar como que está aí a percepção dos colaboradores quanto à questão de estar detratando ou não a empresa para o mercado, né? Então a gente traz essa informação aí também. E como grande novidade, né? A gente liberou este ano a integração de responder o Moody's pelo o aplicativo, né, que eu comentei com vocês lá no início. A gente trouxe toda a parte de gerenciamento de pulsos para o RH também, ou seja, para o RH já conseguir identificar quando um colaborador não conseguiu receber, não pôde receber o pulso para poder responder. E isso por que às vezes acontece? Porque às vezes o colaborador trocou o número do telefone, às vezes é um colaborador novo e o e-mail foi cadastrado errado. Então, tem alguns cenários ali que são possíveis. Então, através dessa tela de gerenciamento, o RH já consegue identificar qual foi o colaborador que não recebeu, então, a pesquisa para poder fazer a correção e ele poder responder. Para ano que vem, a gente está trazendo múltiplas pesquisas, ou seja, é a possibilidade de a gente trazer muito mais o detalhamento de outras pesquisas, né? Então, assim, teve alguma área que a nota não foi muito boa. Então, assim, eu quero aplicar uma pesquisa focada para essa área, para eu entender melhor o que está acontecendo por lá. Então, a gente vai dar essa possibilidade. Eu quero aplicar uma pesquisa para saber como que está o meu refeitório, como é que está a questão da entrega dos EPIs. Então, assim, tudo aquilo que está relacionado à pesquisa é o que a gente quer trazer, então, para dentro dessa ferramenta. Então, por isso, múltiplas pesquisas. E a gente também vai trazer toda a parte de plano de ação com inteligência artificial, muito parecido com o modelo que eu mostrei para vocês ali do gestão de desempenho relacionado ao PDI. Então, a partir do momento que a gente olhar a nota dentro do Moody's e identificar que uma dimensão ou uma questão, ela está com nota baixa, então, a partir desta nota, a inteligência artificial, ela vai poder recomendar um plano de ação do que pode ser feito para aquela nota melhorar, para aquela área, para aquele gestor ou para a empresa como um todo. Então, isso também é uma novidade que a gente já está trabalhando, a gente já tem os protótipos todos prontos e aí a gente faz a entrega para o ano de 2025. E novos intervalos que eu já comentei antes com vocês, tá? Seguindo Morgue, aqui, vou oi, só te interromper um segundinho, daí tu pode tomar uma água, fazer um comentário sobre o Moody's. tá bom, obrigada. Tinha o selinho ali do Great Place to Work, né? Eu acho que é importante, quando a gente faz Isso, evento, é importante a gente comentar que usar o Moody's, oferecer o Moody's, né, para os nossos clientes, para os nossos líderes trabalharem, é importante porque a gente consegue fazer um acompanhamento, para poder entrar dentro de um sistema como esse Great Place to Work, não adianta entrar de cabeça para esperar uma pesquisa só, que acontece uma vez no ano, e descobrir lá em março, né, quando vai ser feito o que está errado, né, o que está acontecendo. Então, todas essas melhorias que estão sendo feitas no Moody's é justamente para dar uma ferramenta para o RH poder acompanhar e monitorar pontualmente. Né? A gente consegue ter o gráfico, que o GIFzinho até mostra ali o gráfico, para poder olhar e entender o que está acontecendo. De repente, despencou o negócio. isso Esse aí. mês despencou. E aí a gente vai lá e atua pontualmente.
Se a gente não tem uma ferramenta de pesquisa como essa, que ajuda a gente a enxergar o que está acontecendo, a gente vai deixar isso acumular, 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 de repente, aquilo que a gente estava falando de retenção começa a desandar, aquela área começa a ter gente pedindo demissão, gente pedindo para trocar de área, e aí a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a ideia de fornecer isso como ferramenta é justamente para dar uma visibilidade tanto para o gestor, que deu alguma coisa ruim lá dentro da área dele, quanto para o RH e para a liderança acima também. Então, todo mundo consegue acompanhar isso. Não é para a gente fazer um monitoramento dizendo você está fazendo errado, você está fazendo certo. Às vezes são situações que são complexas, que tem que ter um BPM, um business partner, né, ali atuando diretamente. Às vezes o próprio RH tem que tomar uma atitude, uma ação e tal. Então é super importante. Às vezes a gente deixa o Moody's meio de ladinho, né? Mas ele é super importante, porque quando chega o Great Place to Work, a empresa já consegue ter uma preditividade, não paga a consultoria para descobrir via consultoria. Ela consegue ter uma Isso, preditividade. Pronto, isso tomou aí. água, pode continuar. Tomei água. E outra coisa que eu acho bem legal, Ju, até aproveitando o teu gancho, é que hoje a gente tem toda essa parte do comentário, né? Então, além de o RH configurar a pergunta, o colaborador, quando ele está respondendo, ele vai conseguir também dizer, colocar algum comentário para justificar aquela nota. Isso também é totalmente opcional. E ele também vai conseguir, inclusive, dizer se aquele comentário ele quer compartilhar com as lideranças dele ou se ele quer que isso seja exclusivo do RH. Então, também a gente tem até essa questão, né? Então, tem coisas que às vezes, né, a gente deixa ali na mão do colaborador para ele também tomar essa decisão. Então, também tem essa situação, assim, que eu acho que é bem legal de fomentar aqui, né? E é isso que a gente pede para os colaboradores, é uma voz ativa, é o momento que o colaborador também pode falar. Às vezes a gente tem colaboradores que são muito quietinhos, eles têm vergonha de falar, eles já se sentem mais à vontade de colocar ali no comentário, né? Então, é essas percepções daí que a liderança e o RH vão ter que também olhar para essa ferramenta para conseguir entender o que está acontecendo ali e tomar alguma decisão, né? Montar algum plano de ação. Obrigada, Ju, pela contribuição. E aí, gente, nós chegamos aqui agora na remuneração estratégica, né? Então, o produto de remuneração, então, ele também está super em alta, né? E cada vez mais a gente percebe aí as próprias empresas se movimentando para isso, né? Então, o produto de gestão de remuneração, o grande fator aqui que eu trago é toda essa questão também que ele também está relacionado com compliance, né? Porque no ano passado a gente teve aí a divulgação da Lei da Igualdade Salarial e dos critérios remuneratórios. Então, o que hoje esse produto de gestão de remuneração faz? Além de fazer toda a parte de administração das tabelas salariais, né, colocar faixas de mercado, de ter visões analíticas, que eu já comentei com vocês lá no início, que hoje todos os nossos produtos da versão X possuem, a gente também tem toda a questão da automatização das propostas. O que é a automatização das propostas? Imaginem vocês, né, que hoje tem somente o produto lá de folha. Então, sempre que um gestor ele precisa fazer a troca de cargo ou então cargo e ou salário do colaborador, o que ele precisa fazer? Ou ele vai mandar um e-mail para o RH, ou ele vai ter que abrir uma ferramenta de atendimento para o RH receber essa solicitação. O RH vai ter que fazer toda a validação de forma manual, né? Então ele vai ter que olhar lá para os critérios do desempenho, ele vai ter que olhar, né, normalmente, né, quando tem uma política mais estruturada, né, ele vai olhar para desempenho, ele vai olhar quando que foi o último reajuste, ele vai ver como que está o enquadramento na tabela. Às vezes quem está fazendo esse processo nem tem acesso à tabela salarial, tem que pedir para alguém. Então, o gestão de remuneração, ele vem exatamente com esse propósito de fazer essa automatização dos processos. Então, hoje, o próprio colaborador, ele pode solicitar uma proposta de reajuste para ele, né, desde que configurado. O gestor pode solicitar e o RH também. Então, para todas essas pessoas, tudo é possível fazer as configurações de quem pode pedir e fazer o que dentro do gestão de remuneração, tá? A maioria das empresas, por exemplo, nem utilizam a situação onde o colaborador pode solicitar uma proposta. A gente tem poucos clientes que utilizam dessa funcionalidade, mas tem empresa que usa, né? Então, a partir
partir do momento que o gestor ele abriu essa proposta de alteração de cargos e de salário, o que, que vai acontecer? Vai passar por toda a validação desses critérios de remuneração, ou seja, a gente vai garantir que realmente esses critérios eles estão sendo validados. E quando o RH ele faz a configuração desses critérios, o que, que o RH também coloca como regra? Ele pode colocar regras de alerta e regras de bloqueio, ou seja, se chegar numa daquelas regras e tiver lá que é para bloquear, a proposta que o gestor solicitou, ela nem segue para frente, tá, gente? Ela estoura algumas informações em tela onde ele vai ter que fazer os ajustes para ficar dentro daquilo que é a política salarial. Agora, se tiver com regra de alerta, a proposta ela vai trazer a informação do que tem de alerta, mas ela vai seguir. Então, a gente tem algumas possibilidades dentro desse fluxo nativo, né? Inclusive, para ano que vem, a gente também está trazendo customização do fluxo, né? Desse fluxo de aprovação, que é a possibilidade de a gente trazer papéis, por exemplo, como a própria controladoria, de trazer área de treinamento, né? Nos casos quando a gente tem alguma troca de cargo, para saber quais são os treinamentos que vão ser startados dentro da área de treinamento. Então, a gente tem essa customização vindo aí pela frente. Então, hoje, dentro do gestão de remuneração, a gente tem toda essa automatização das propostas que eu comentei com vocês. Existe também a possibilidade de fazer efetivação automática, ou seja, nem depender mais do analista de remuneração para efetivar a proposta para jogar para a folha. A gente tem configuração onde também isso já joga tudo direto para a folha de pagamento, sem atuação humana, né? E a gente também tem todas essas questões que eu trouxe aqui para vocês. A gente tem a cartinha de reconhecimento, que ela pode ser inclusive customizada de acordo com o motivo, né? Então, para promoção eu quero um dizer, para enquadramento eu quero outro, quando for mérito eu quero outra informação dentro dessa cartinha. Então, isso é possível de fazer. A gente também tem todas as questões das visões dinâmicas. Trouxemos agora para este ano, que foi o que a gente levou para o CONAR, que é a possibilidade de visualizar a remuneração variável. Então, a gente trouxe toda a parte de incentivo de curto prazo, que é a visualização da composição da remuneração, com os itens de bônus, comissão, PPLR, quebra de caixa, né? Tem alguns itens ali que a gente trouxe, inclusive até o adicional por tempo de serviço, que é previsto em convenção coletiva, a gente também trouxe para dentro da proposta, e fora o que a gente já tinha antes, né? Insalubridade, periculosidade, os adicionais dentro da posição. E aí também, para final do ano, a gente vai fazer uma entrega da nossa primeira versão da descrição de cargos com inteligência artificial, ou seja, aquela trabalheira que a gente tem, né, para conseguir descrever um cargo, a inteligência artificial, ela também vai trazer aí a sugestão nos mesmos moldes, né, como eu mostrei ali para vocês antes do gestão de desempenho e também ali do plano de ação do Moody's. Ou seja, a partir do momento que eu coloco um título do cargo, ele vai me trazer as responsabilidades, as competências, a formação, né? Tudo uma sugestão já de descrição, baseada nas melhores práticas de mercado, né? Então, ele já vai trazer isso e vai ficar a critério aí do analista de remuneração, analista de RH, fazer o ajuste ou utilizar aquela na íntegra. E aí, gente, nós estamos liberando essa semana, né, transferência de colaborador, que é o quê? Que é poder fazer a movimentação, então, do colaborador entre estruturas hierárquicas diferentes, né? Então, isso também passando pela gestão de remuneração, inclusive com a validação dos critérios aí da política salarial, tá? O que mais? Estamos trazendo também, né, fizemos um pré-lançamento no CONAR do Pesquisa Salarial. Então, Pesquisa Salarial, o lançamento oficial é para o ano de 2025. E a ideia aqui é a gente utilizar das informações que já circulam tanto pela folha de pagamento como também pelo produto de gestão de remuneração. Então, reduzindo aí em 80% o tempo de preenchimento de uma pesquisa salarial, que quem faz essa rotina sabe o quanto ela é morosa, demorada, né, e complexa. Então, a gente tem aí essa finalidade de trazer já essas informações já prontas através dos outros produtos, né? Pensando realmente nessa jornada integrada. E aí, aqui com um grande diferencial, onde a gente vai fazer a atualização, então, mensal das informações salariais, né? Então, sempre após ali um período dentro do mês, a gente vai fechar toda a parte das folhas, né? E aí a gente já vai trazer o salário atualizado e a gente também está trazendo aqui inteligência artificial para fazer match de cargos. Na evolução aí do produto, o próprio cliente, né, também
também vai poder fazer o match das posições, então ele vai poder avaliar o que a gente fez como match dentro da nossa pesquisa, e se quiser fazer algum ajuste, também vai poder fazer o ajuste. Então, aqui, a pesquisa salarial, ela nasce podendo fazer tanto a consulta por cargo, como por código de CBO, e também podendo avaliar por segmento, por senioridade, por região, né? Então, todas essas itens aqui que eu estou demonstrando em tela para vocês. Então, essa é o lançamento oficial 2025. E aí a gente fez o lançamento no CONAR sobre o senso de diversidade e inclusão. Então, cada vez mais a gente percebe, né, que as empresas que têm uma diversidade realmente dentro da empresa, né, pessoas diferentes, né, com culturas diferentes, a gente percebe que esse é um grande diferencial para as empresas, né? Imagina se todo mundo pensasse igual e fosse tudo do mesmo jeito, né? Então, aí é que entra realmente o senso de diversidade, que é justamente para a gente conseguir avaliar esse panorama da empresa, entender como que está distribuída essa parte demográfica dentro da empresa e também conseguir seguir com alguns itens de plano de ação, né? Pensar na própria parte do recrutamento e seleção, itens que podem ser modificados. Então, a gente traz aqui a automatização com a extração de dados, a gente traz toda a parte de indicadores, traz essa parte da democratização aí da informação, né? Então, trazendo aqui a questão pelo sexo, né? Pela idade, enfim, tem vários itens aqui que hoje o senso de diversidade ele está trazendo, e também os dados aí comparados com a parte do mercado, né? Então, acho que é bem legal de trazer para vocês aí que esse aqui foi o nosso grande lançamento aqui dentro do CONAR de 2024. E aí, para ir caminhando aqui para a reta final, né, a gente tem também um novo produto que está nascendo, né? Então, hoje, ele ainda não está, né? Ele é um pré-lançamento, por assim dizer, dentro dos eventos de 2024, que foi tanto o CONAR quanto o CONCAR, que acontece aqui em Santa Catarina. A gente, né, acabou fazendo, então, todas as entrevistas, né, entendendo se realmente o que a gente construiu aqui como uma ideia se fazia sentido para as empresas. E o resultado foi um resultado bem positivo, né? Então, o pessoal gostou mesmo. Então, agora sim a gente segue para essa parte do desenvolvimento, para daí sim a gente fazer o lançamento no próximo ano. Então, qual é a ideia aqui, né? Quando a gente fala sobre o offboarding e o outplacement, é trazer toda a automatização no processo de rescisão. Então, a gente sabe o quanto é também moroso todo o processo de rescisão, né? Então, aqui é justamente a gente trazer essas informações, né, como se fosse uma base de checklist, é toda aquela parte da entrevista de desligamento, então tudo num processo de jornada realmente dentro deste produto. E aí deixando, né, o processo realmente mais bem estruturado, mais transparente, né? Tanto para a empresa quanto para o profissional. Então, aqui nessa carinha que vocês estão vendo no ladinho, né? Então, vocês conseguem perceber que a gente tem tanto a parte de configuração, pensando no processo que existe, né? Nesse processo de desligamento, no processo de saída do colaborador da empresa, como também toda essa parte da visão analítica, né? Então, toda essa visão analítica para a gente conseguir também entender por que os colaboradores estão saindo da empresa, qual é o perfil, né? Entender para onde que eles estão indo, para cada vez mais o RH conseguir atuar nas suas estratégias, né, de ação, de atração e retenção também dos colaboradores, tá? E aí, último, a gente trouxe o Conviva, né? Então, o Conviva, eu dei uma comentada com vocês no início da apresentação, né? O Conviva, ele já é nosso parceiro, já desde 2011, 2012, dentro da Sênior, e aí, recente agora, realmente a gente acabou adquirindo, porque a gente viu que tinha muita expertise, muita coisa legal aí dentro desses produtos para complementar as nossas soluções, deixando uma jornada ainda mais integrada aí para os nossos clientes. Então, através do Conviva, a gente tem várias possibilidades, né? A gente consegue montar as trilhas, as turmas de treinamento. É possível também, quando a gente está falando aí de cursos, né? O Convívio ele tem parceiros onde já tem os cursos prontos, onde acessando pelo Conviva vai direcionar para uma plataforma, né? Que é a plataforma onde eles têm a parceria para assistir os treinamentos.
Tem outros tipos de parceria que é onde vocês podem comprar um treinamento pronto e alocar dentro do LMS de vocês, né, dentro da plataforma de aprendizagem. E tem um outro formato que é vocês mesmos, né, podem montar um estúdio dentro de casa, né, ter um design instrucional e montar os seus próprios treinamentos e colocarem lá dentro quando a gente está falando de gravação de treinamento. Então, essas são uma das possibilidades, né? Então, tem muita coisa legal aqui dentro do Conviva. Então, antes comentei com vocês que as próprias trilhas, né, elas também já estão conectadas lá com o PDI, né, que conecta lá com carreira e sucessão. Então, cada vez mais a gente vai pensar sempre nessa jornada, né, pensando qual é a jornada do colaborador, pensando na conexão de todos esses processos, para a gente realmente ter aí tudo muito bem otimizado dentro da parte de retenção e engajamento aí dos colaboradores dentro da nossa empresa. E aí, para a gente fechar, eu trouxe aqui alguns números, né, que são as curiosidades aí dos nossos produtos, né? Então, hoje, essas frentes, né, que um pouco do que a Andressa trouxe para vocês na última semana e um pouco do que eu trouxe para vocês hoje, a gente consegue destacar aqui que a gente tem 80%, né, na ampliação aí do desenvolvimento dos colaboradores, 60% de redução nas solicitações que são demandadas para o RH, né? Então, assim, o RH realmente ele estava precisando disso, né? Então a gente consegue apoiar nessa situação e é claro que a gente também tem que conectar isso com a produtividade. Então a gente trouxe aqui que hoje, através das nossas soluções, os RHs conseguem aí 84% de ganho de produtividade. Não só o RH, mas também o gestor, né? Porque vocês viram que grande parte dos nossos produtos, eles têm todas essas personas. A gente vai olhar tanto para o gestor, como para o RH, como também para a liderança. Então, hoje a gente tem mais de 2 milhões de alterações cadastrais, né, lá pelo painel de gestão, as férias, né, então 1 milhão aqui, 300 de férias processadas, 70 mil insights, né, com inteligência de dados, 200, né, mais de 200 mil avaliações aí de competências rodando hoje dentro dos nossos produtos, mais de 90 mil PDIs, né, que estão abertos, que estão sendo acompanhados dentro do nosso produto de gestão de desempenho, mais de 200 mil feedbacks registrados e mais de 50 mil propostas salariais realizadas, então, através da gestão de remuneração. Então, esses, assim, são alguns dos nossos números, dos nossos clientes, parceiros, né, que acabam aí também nos apoiando na evolução aí de todos os nossos produtos. E eu também sempre gosto de deixar o convite para vocês, né, então, sempre que alguém aqui dessa turma tiver interesse, né, de estar participando dos nossos pilotos, de estar participando dos nossos processos de discovery, por favor, sinalizem para a gente, porque a gente gosta, né, a gente gosta realmente que os nossos clientes participem dos nossos processos, porque a gente faz produto para os nossos clientes, né, a gente não quer fazer produto pensando só na Sênior, a gente quer fazer os produtos realmente para facilitar aí a jornada dentro da empresa de vocês, né. E aí eu vou me despedindo, deixo aqui então o meu contato do LinkedIn, né, para quem tiver depois interesse em fazer a conexão comigo e a gente continuar aí trocando algumas figurinhas, né, sobre os produtos e também sobre outras situações aí que venham a calhar. Dulce, deixo contigo aí, vamos dar uma olhadinha se chegou alguma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui da Patrícia, da Aham. Sancom. Vocês vão falar sobre a rotina de avaliação de experiência? Tenho considerações de melhoria no processo, caso não tenham evoluído essa rotina. Uhum. Sobre a avaliação de experiência, aqui no início, né, Patrícia, a gente comentou que eu ia passar mais um overview, né? Então, essa situação das melhorias que você tem sobre o processo, eu indico que você depois faça o contato, né, até com o nosso próprio time interno, nosso time, né? A gente tem uma PO que é específica e que está trabalhando nessa rotina, sim, para poder evoluir ela. E a gente também, sempre que, né, vocês tiverem aí alguma consideração, a gente também indica o próprio registro no fórum de produtos, porque hoje o fórum de produtos é o momento ali onde que a gente tem a nossa comunidade instalada, né? É onde a gente pede para todos os clientes colocarem as suas ideias, as suas sugestões de melhoria, para que o time de produto também possa levar em consideração dentro da nossa estrutura de roadmap. Então, até te dando um retorno aqui, Patrícia, a gente está trabalhando agora já nas melhorias para o ano de 2025, a gente já está fechando o planejamento de 2025, então, quanto antes aí a gente tiver o conhecimento, isso é bem importante para que a gente possa evoluir o produto, sim, tá? Ela pergunta quem é o contato, quem é a pessoa de contato lá.
Você pode direcionar o contato, eu acho que direto para, na verdade, aqui para o canal, né? Pode mandar para mim que eu passo o nome da PO responsável. O meu Beleza. e-mail é morgana.roncalho@senior.com.br. Ok, nós temos mais alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria, então, vou compartilhar aqui minha tela, meninas, e falar um pouquinho do nosso processo de pesquisa, das nossas redes sociais, certo? No nosso canal no Instagram, no YouTube, nós publicamos todos os eventos que já aconteceram, tá? E na playlist nós colocamos os eventos que são em série. Então, por exemplo, esse do Roadmap HCM 2024-2025, nós vamos inserir o outro, então fica mais fácil, você assiste já na sequência. Nós temos o do ano passado, temos da plataforma X. Aqui é um repositório de dados, de vídeos muito importantes para que vocês acompanhem todas as nossas, os nossos eventos, nossos webinars, certo? É muito importante que vocês sigam. A partir do momento que a gente publica, automaticamente você já recebe a notificação ali. Você pode selecionar o sininho e seguir o canal que você recebe a notificação, certo? Falar um pouquinho aqui da nossa pesquisa de satisfação. A nossa pesquisa ela é bem breve, então você vai se identificar, colocar o nome, a empresa, o telefone, um e-mail de contato, vai fazer uma avaliação do evento, se o tema foi legal, a organização, o formato, o local, o horário, a duração. E daí a gente entra para falar dos palestrantes, aqui nesse caso de Juliana, Andressa e Morgana, tá? E no final, o que que você possui de interesse? A sua empresa hoje tem demanda para remuneração, para desempenho, para pesquisa de clima, o Conviva de aprendizagem, carreira e sucessão, a rede social corporativa, o próprio painel de gestão, ou se de repente alguma outra demanda dentro do HCM. E no finalzinho você também pode colocar, além de críticas, elogios, pode também colocar alguma dúvida que ficou pendente ou que você lembrou depois do que o evento acabou, certo? Então, no nosso chat eu coloquei o link do nosso sorteio. Então, você precisa seguir a nossa página no Instagram, UnionTech BR, tá? E tem que curtir e comentar essa postagem aqui do Estamos ao Vivo, tá? Nós já tivemos algumas curtidas e comentários aqui. E aí eu vou dar um minutinho enquanto a gente vê se tem mais alguma pergunta e faz o processo aí de sorteio. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tá vendo, Morgana? Você foi tão didática que não tem dúvidas. Ai, ai, Eu tenho um ai. comentário, só para fazer. Acho que aqui a gente tem dois. Tem mais uma parte importante do HCM, que é toda a parte de pagadoria, a parte de folha, ponto, né? E a parte de compliance, na verdade. Essa a gente resolveu deixar num terceiro momento, ainda, né? O pessoal já tudo pensando em 13º, férias de final de ano, então a gente resolveu aqui deixar esse para o comecinho do ano que vem. Então vai ter mais um dessa série aqui, que vai ficar para o ano que vem. A União Tech vai organizar aí os convites com vocês, e a gente vai voltar aqui, o nosso time do HCM vai voltar para trazer daí essa parte que está faltando, tá? Então, para quem está sentindo falta aí, acho que a gente deixar mais claro, né, que para quem está sentindo falta desse pedacinho, vai ficar para o ano que vem, tá? O comecinho do ano que vem. Boa lembrança, Ju. Isso Eu só mesmo, queria fazer mais um comentário aqui, ó. claro. No início eu tinha comentado sobre os nossos canais ali, né, para receber então as novidades, né, por e-mail e tudo. Eu vi que a Andressa já colocou aqui no chat para vocês. Então, assim, façam a inscrição para receber as nossas novidades. E tem mais um outro material que eu acho muito legal, que é as nossas talks de produto, né? Então, assim, sempre que a gente está fazendo aí a liberação de uma funcionalidade, a gente também tem feito as apresentações ao vivo.
no nosso canal do YouTube da Sênior, e as gravações elas também estão lá disponíveis. Então, assim, se vocês olharem alguma coisa aqui da apresentação que brilhou os olhos ou despertou uma curiosidade, a gente tem muito material lá gravado, bem no detalhe, para que vocês também consigam fazer as configurações, tirar a dúvida, né? Ou se não conseguirem, não tem problema. Pode também fazer o contato com o nosso time de atendimento, que eles vão estar aí treinados para ajudar todos vocês, tá bom? Vamos lá, obrigada, Morgana. O nosso sorteio, só lembrando, a gente vai fazer o sorteio de kits, onde é a nossa sacola ecológica, o nosso Moleskine e a nossa caneta. Só lembrando, pessoal, a gente dá preferência para o sorteio para clientes, porque esse é um momento para eles. Eu entendo que às vezes tenham canais, mas a gente prioriza a participação deles. Então, caso tenha eu vou fazer o sorteio de 3. Caso tenha algum canal, a gente exclui e mantém apenas os clientes, tá certo? E quem responde a pesquisa, que o link também está no chat ali, automaticamente recebe o nosso brinde surpresa. Caso a pessoa já tenha participado de outros eventos, o que que eu vou fazer? Eu vou checar se tem outro brinde para a pessoa não ganhar a mesma coisa, certo? Aqui eu já falei do nosso YouTube. Está dando um tempinho para o pessoal dar uma preenchida aí, dar uma curtida. É muito importante que vocês também curtam nossas redes sociais, sigam o nosso canal no YouTube, tá? Antes de dar as palavras finais ali, alguém pode fechar o microfone aí do pessoal? Só voltando aqui, vou dar uma atualizada. Tirar o compartilhamento aqui de cima. Então, vamos lá, vou fazer a atualização, tá? Em relação a essa publicação aqui do Estamos ao Vivo. Olha só, nós tínhamos menos de 10, agora nós estamos com 23 comentários. Tá vendo como o pessoal, quando as pessoas falam que o RH é assim, participativo, a gente não tem dúvida. ACM, gestão de talentos. Então, nós vamos fazer aqui a escolha de 3 kits, e caso tenha alguma pessoa de canal participando, a gente faz a troca, certo? Então, vamos lá. Contagem regressiva para os sortudos ou sortudas. Patrícia Pereira Pietro, Tânia Santos e Emília. Emília é da nossa equipe, né, Emília? Sim, sim. Patrícia Sancon, é Patrícia? Estava presente aí, acho que foi ela que fez a pergunta, né? Eu acho que sim. Foi Isso, sim, Patrícia aham. Sancon, ok. Vamos dar uma voltada aqui. Ela já está entrando. Vou só compartilhar para não perder. Eu vou substituir. Voltou. Patrícia já entrou novamente. Beleza. Eu nunca pessoal, tinha tô feito aqui. substituição. Não, Patrícia, é que a gente comentou que a gente dá preferência para a questão dos clientes ali em relação Isso, eu ao entendi também sorteio. isso, por isso, não tem problema, tá? Podem priorizar os clientes, não tem problema, eu sou canal. Patrícia, mas tem o seguinte, olha, nós temos uma relação muito legal com a Sancom e com Hum. vários outros canais. A gente realmente é parceiro, troca de informações e tudo mais. Vou mandar o brinde para você, viu, querida? Tá Obrigada por bom, você estar aqui então. com a gente. Tá bom, ótimo, muito obrigada, então. Tá bom? Vou fazer o sorteio de mais um aqui. Eu vou voltar na publicação. Deixa eu só descompartilhar para voltar aqui.
Poder colocar mais uma pessoa presente. Só um minutinho. Desconectou aqui. Pessoal, vou aproveitar para me despedir, tenho que ir para outra, estou um pouquinho atrasada, mas eu deixo aí um abraço para vocês. Obrigada mais uma vez, obrigada União Tech, participação de todos, ficamos aí à disposição. Tá? Nós que Bom agradecemos, finalzinho viu, da Ju? semana. Obrigada, Ju. mesmo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Fazendo a leitura aqui de novo, só um minutinho, pessoal. Não surgiu mais nenhuma dúvida, né? Quantas dúvidas, Ale? A gente sempre, Morgana, recebe, depois que termina os eventos, o pessoal passa e-mail para a gente, vai perguntando, a gente manda material para todo mundo, e geralmente a gente faz novas apresentações, então a gente com certeza vai receber isso por e-mail e está aqui à disposição, né, para responder todas as dúvidas, o que a gente não tiver muita certeza, porque tem algumas novidades, né, Ju, Morgana, que você lançou aí, a gente faz a consulta à sênior, então a turma que está aqui, fique à vontade para mandar os e-mails para a gente, área de relacionamento, e a gente repete as apresentações sempre aí pedindo ajuda nas dúvidas que a gente tiver. O material é extenso, né, e a gente vai trabalhar em cima disso para vocês tirarem todas as dúvidas e tentar enxergar o quanto isso, né, essas soluções trazem benefícios para a evolução das empresas, né? Então, a gente está aqui à disposição para ajudar nesse processo de crescimento e evolução do RH das empresas. Maravilha. O Fazendo pessoal a tá substituição processando aqui, também. fazendo a substituição aqui do sorteio, a outra ganhadora foi Camila. Acho que é Camila da Rações Reis, né, Camila? Acho que ela está online ainda, não sei se ela já saiu. É da Mas Rações, a Camila? acredito que sim. Não sei se foi essa. Que às vezes a pessoa tem outro nome ali no Instagram, né? Nós temos várias Camilas. Uhum. Bom, Bacana. Dulce, quer dar mais um alô pro pessoal? Queria agradecer sempre, né? A gente agradece, porque é sempre uma alegria a gente ter essa oportunidade de reunir um grupo grande desses de clientes, estão sempre nos prestigiando. A gente já está chegando no final do ano e todos os nossos eventos a gente teve uma participação muito bacana dos nossos clientes. O pessoal de RH realmente é a turma que mais participa, né, Ale? Com certeza. Só agradecer a Morgana pela apresentação de hoje, um conteúdo muito bacana. A Andressa e a Ju já foi embora. Então, a gente tem aí ainda alguns eventos para realizar até dezembro e me colocar aqui à disposição de todos vocês para atender as dúvidas, as novas apresentações. Minha equipe está toda aqui à disposição. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, meninas da Sênior. A gente que agradece, tá, Dulce? Obrigada, pessoal, pelo espaço, né? E qualquer coisa que precisarem, com certeza contem com a gente aí, né, para tirada de dúvidas ou até para o aprofundamento aí de algum dos temas, que eu sei que foi muita coisa, né? Até me esforcei para passar em 1 hora, talvez até foi um pouco rápido demais, mas eu acho que é isso, né? Plantar a sementinha para vocês conhecerem um pouquinho também de tudo que a gente está trazendo aí de novidade e para que vocês possam acompanhar. Muito obrigada pelo convite, tá? Até a próxima. Obrigada. Só fazendo o nosso fechamento, lembrando, a gente tem uma oferta especial, né? Clientes que fechem a aquisição de algum desses módulos até o dia 30 de novembro, a gente tem condições muito bacanas, tá? Só relembrando, o material desse evento ele vai ser enviado até amanhã. Respondendo à pesquisa, que o link está no nosso chat, você ganha automaticamente um brinde, tá? E nós teremos outros eventos. Em novembro, a gente vai ter a Folha Terceirizada. No dia 21 de novembro, nós vamos falar sobre o CRM. E no dia 11 de dezembro, vamos falar sobre Sênior Logística. Muito obrigada, pessoal. Tenham um bom dia.